Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação a gente dar início à primeira reunião da Comissão de Terceiro Setor do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, que é o IDASAN. O IDASAN, que é um instituto que, em pouco tempo, ele está crescendo bastante. É um instituto que está partindo agora para esse ano para o terceiro Congresso Brasileiro, né, de Direito Administrativo Sancionador. O IDASAN, ele é presidido pelo Dr. Rafael de Matos Cardoso, a quem eu agradeço o convite, que me foi formulado para ser coordenador dessa comissão de terceiro setor. A ideia da comissão, espero que dê tudo certo, é a gente fazer esse tipo de reunião de forma mensal, e essa é a primeira. Por ser a primeira, a gente achou interessante unir outras instituições também na organização. Então, além do IDASAN, quem organiza esse evento hoje é a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e agradeço já ao conselheiro supervisor João Antônio da Silva Filho e o diretor-presidente Ricardo Panato pelo apoio e pela organização desse evento. Também ajuda na organização desse evento a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, comissão que está no Instagram, convido a todos, é terceiro.setor.oab São Paulo, o Instagram. Existe, a organização também é da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná. Então, são essas 4 instituições nessa primeira reunião. E também, claro, por ser a primeira, a gente convidou 2 expoentes nacionais sobre esse tema do direito do terceiro setor. O meu nome é Tarso Cabral Violino, eu sou advogado, sou professor de Direito Administrativo da Universidade Mackenzie e também coordeno a nossa comissão aqui de terceiro setor. Mas eu também leciono na Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, lá do TCM de São Paulo. Eu já fui membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná e hoje sou membro também da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Bom, além do IDASAN que eu já falei, a nossa Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, do Tribunal de Contas, ela oferece formação gratuita em várias áreas da administração pública, em eventos, cursos de extensão, pós-graduação. Muitos não sabem, mas a gente tem lá um curso de especialização em Direito Administrativo gratuito. Né? E outros cursos de especialização também gratuitos lá na área de engenharia, na área de políticas públicas. Então, convido a todos a seguir o Instagram da escola, que é a Escola de Gestão e Contas, que está lá no Instagram. Bom, hoje a gente, nessa reunião, além dos membros da comissão que estão nos vendo, escutando, e quem não puder participar dessa nossa reunião hoje ao vivo, vai ficar gravado no YouTube do IDASAN, para a gente fazer essa primeira reunião. Então, como eu falei, 2 expoentes do direito do terceiro setor, a gente convidou a professora e doutora Laís Figueiredo Lopes, que é advogada, professora, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que é uma das organizadoras dessa nossa live, e, no meu entendimento, é a maior especialista na questão não só do terceiro setor, mas em específico da questão do MIROSC, né, do marco regulatório das organizações da sociedade civil. O nosso outro palestrante, que vai debater hoje sobre esse tema, o tema de hoje é controle pelos tribunais de contas sobre o terceiro setor, é o professor Fernando Mânica. O professor Mânica, ele é procurador do Estado do Paraná, é professor de Direito Administrativo, é doutor pela USP, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB do Paraná, também é membro da nossa Comissão de Terceiro Setor do IDASAN e, no meu entendimento, um dos grandes especialistas de Direito do Terceiro Setor no Brasil e também na questão das parcerias com a saúde. Bom, o tema vai ser a questão do Tribunal de Contas, né, como ele fiscaliza, como ele controla as entidades do terceiro setor, e cada um vai fazer uma fala inicial, para depois a gente fazer um bate-papo, e convido a todos e todas para participar desse nosso bate-papo. Vocês podem, então, mandar por aqui no bate-papo, no chat, qualquer tipo de consideração ou pergunta, e a gente vai fazer o máximo para
mostrar isso tudo no nossa live de hoje, ok? Bom, o tema mistura Tribunal de Contas com o terceiro setor. Né? O terceiro setor é algo que cresce bastante no Brasil, muita gente ainda não conhece o termo terceiro setor, né? Então, às vezes eu falo para alunos do segundo, do terceiro ano de Direito, que ainda não tinham ouvido falar do termo terceiro setor, mas é algo importante da gente estudar. Existe até divergência no que é terceiro setor, né? O professor Mânica, por exemplo, ele tem um conceito mais estrito de terceiro setor, eu uso um termo mais amplo de terceiro setor, então até o termo é discutível. E a questão do Tribunal de Contas também, né? A gente tem tribunais de contas da União, TCU, tribunais de contas em todos os estados da federação, e alguns tribunais de contas municipais, em especial um dos organizadores desse nosso evento, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, a sua Escola Superior de Gestão em Contas Públicas. Bom, então eu vou abrir espaço agora para as falas iniciais, para depois a gente fazer o bate-papo. A primeira que vai fazer a sua exposição é a professora Laís Lopes. Eu queria antecipadamente já agradecer, né, a aceitação do convite de vocês e dizer que a nossa comissão, principalmente para a professora Laís, que não é da comissão, que a gente sempre está de portas abertas para a OAB de São Paulo, para a Comissão de Direito do Terceiro Setor de São Paulo. Professora Laís, por favor, muito obrigado. Eu que agradeço, Tássio, uma alegria estar aqui nessa mesa virtual com você e com o Mânica, que são duas pessoas aí que eu já acompanho há bastante tempo nessa nossa trajetória de consolidação do chamado direito do terceiro setor no Brasil. Agradeço o IDASAN e em nome da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu presido, cumprimento aí também a comissão análoga, irmã do Paraná. A gente tem feito bastante coisas juntos, vamos contar aqui uma delas, né? E também a própria escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esse tema é bastante relevante e ele precisa ser sempre analisado à luz, acho que em primeiro lugar, dessa sua provocação, de, afinal de contas, quem são esses atores que atuam no chamado terceiro setor para que a gente consiga fazer uma melhor aplicação do direito. No fundo, a gente está falando de entidades que são privadas, sem fins lucrativos. O que isso significa? As entidades, a ideia de sem fins lucrativos é justamente que elas precisam reinvestir eventual superávit nas suas próprias atividades. Elas podem pagar despesas, elas podem remunerar as pessoas e tudo aquilo que é necessário para que as ações para atingimento das suas finalidades aconteçam, mas elas não podem distribuir dividendos como fazem as empresas, elas não podem utilizar os recursos a bel prazer, tem que ser sempre vinculado com nexo de causalidade, com conformidade legal, de acordo com aquilo que está dentro das suas finalidades estatutárias. E quando elas fazem parcerias com a administração pública, elas acabam tendo um regime jurídico distinto, mas isso não muda a natureza jurídica delas. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que trazer como premissa. Uma organização que parceriza, que contratualiza com a administração pública, seja via quiosque, seja com contrato de gestão, seja com termo de parceria, qualquer que seja a modalidade do instrumento, ela não se transforma num órgão público quando ela está fazendo parceria com a administração pública. E isso foi uma coisa bastante importante no processo de elaboração da Lei 13.019 de 2014, que eu liderei enquanto estava no governo federal, entre 2011 e 2016, justamente para que pudesse se trazer esse reconhecimento de que as organizações têm uma legitimidade constitucional de atuar em políticas públicas, que elas podem executar diversos objetos em parceria com a administração pública, mas que elas têm formas de governança, de compras e contratações que são distintas da administração pública. E eu acho que aqui reside o maior desafio que a gente tem para o controle,
porque não é possível controlar as entidades do terceiro setor com a mesma lente que se controla os entes jurisdicionados. Os entes públicos, eles têm uma lógica diferente, eles estão sujeitos a um regime eminentemente de direito público, eles têm regras, inclusive arrecadação tributária, que as organizações não têm, e formas de sustentabilidade econômica completamente distintas, e a gente não pode aproximá-los tanto ao ponto de confundi-los. Então, todo o esforço das leis próprias que regem as parcerias com a administração pública é de fazer essa distinção. Quando a Lei 3.019 foi elaborada, ela manteve a multiplicidade de modelos, ela manteve a existência da Lei das Organizações Sociais, com seus contratos de gestão, e aí das leis em geral, porque a gente tem a lei federal e a gente tem as leis estaduais e municipais, inclusive, assim como manteve o sistema de parcerias entre as OCIPs e o termo de parceria que foi previsto na Lei 9790. Isso para refletir também que é uma lei mais nova, né, a Lei 13.000, com a sua envergadura, o seu tamanho, que vai detalhando temas que são caros para essa relação. Por exemplo, de novo, a questão das contratações, do pagamento de pessoas. A gente fez ali, quando eu estava no governo, a gente fez uma pesquisa para entender como é que os ministérios entendiam a questão do pagamento de pessoas com recursos públicos. E tem um resultado bastante interessante, que era de completa omissão, no geral, seja em termos de atos normativos, editais, orientações que eram dadas pelos ministérios, mas que quando aparecia o tema, quando a gente falava de alocação de equipe própria, a gente tinha uma contradição, tinha a secretaria do Ministério que dizia que podia, tinha a secretaria que dizia que não podia. Depois, quando a gente falava de terceiros, tinha uma certa autorização, remuneração de dirigentes, não pode, era uma proibição, uma vedação. E, no final de tudo, a gente consolidou, entendeu que o racional jurídico que estava por trás disso, além de uma lei própria e uma autorização mais expressa nesse sentido, era muito baseado numa analogia de que, com recursos da União, você não pode pagar servidores de estados e municípios olhando para as regras da Constituição Federal, para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa aproximação é sempre muito perigosa. Então, o que o Miroski buscou fazer foi dizer claramente o que pode e colocar onde estão as possibilidades mais ampliadas, inclusive, reconhecendo que há métodos de direito privado também nessa relação de direito público. Então, a gente tem ainda bastante discussões e necessidades de debates e diálogos para que essa lógica que foi trazida pela nova legislação seja melhor interpretada também pela jurisprudência, o que já vem sendo feito pela doutrina que está se consolidando nos últimos anos, haja vista a objetividade também que foi trazida nessa legislação. Mas se a gente pega no cerne do controle, por exemplo, a lógica do controle de resultados, a gente ainda tem bastante dificuldade, porque normalmente a gente está ainda muito olhando para o controle de meios, para a execução financeira, quando o artigo 66, por exemplo, da Lei 13.019, traz que o relatório de execução financeira deve ser apresentado na hipótese do não cumprimento de metas e resultados. Então, esses fluxos ainda não estão completamente consolidados dentro da lógica dos tribunais, mas a gente tem diversos avanços com as leis próprias. Eu hoje, dentro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, lidera um trabalho com mais de 400 advogados, então agradeço a todos eles, estou aqui em representação a eles, né? E a gente tem vários núcleos de trabalho, um deles é sobre os órgãos de controle. Estamos nos debruçando sobre o manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 2022, para justamente fazer contribuições propositivas, ali sempre em um lugar ou outro, eventuais dissonâncias sobre esse ecossistema regulatório que às vezes pode ser complicado mesmo quando a gente invoca uma regra, por exemplo, da Lei de OS Federal, da 9637, e a gente já tem
a lei complementar do Estado de São Paulo, né, a 864. Então, essa harmonização de regras e saber exatamente o que se aplica para cada tipo de relação é bastante importante. Então, a gente louva o esforço do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dos tribunais de contas em geral, de produzir orientações, e acho que cabe ao nosso papel, tanto da OAB quanto dos institutos de direito que tangenciam, que são relacionados a essa área, também apontar onde a gente pode ter melhorias e contribuições para efetivar o espírito das normas que foram emanadas nas últimas décadas. Então, acho que a gente tem aí... vou terminar aqui para não me alongar muito e passar a palavra para o meu querido amigo Fernando Mânica, mas queria só contar que um case que a gente tem juntos, que é um estudo sobre... É uma incidência, inclusive, né, podemos assim chamar, referente à questão do pagamento de despesas de pessoal por organizações em geral. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela entendia em algum momento que, em 2023, ela soltou uma nota técnica orientando que os estados e municípios deveriam incluir no limite, no cômputo de despesas de pessoal, também as despesas que eram feitas nas folhas de pagamento, enfim, as despesas que eram constituídas nas parcerias com organizações de sociedade civil, com organizações sociais, com organizações de sociedade civil de interesse público, né? E a gente produziu, então, uma nota técnica se debruçando sobre esse assunto, que já tinha sido objeto de um decreto legislativo, que já tinha sustado uma portaria anteriormente da própria STN que tratava desse assunto, mas a STN alegou que essa portaria apenas prorrogava o prazo de entrada em vigor da regra de incluir, então, no cômputo de despesas de pessoal e não necessariamente o mérito, né? Mas esse assunto já foi definido no próprio STF, quando analisou que não é um caso de terceirização, esse também foi analisado pelo TCU, a gente tem várias construções anteriores, e a gente fez uma nota técnica bastante circunstanciada da Comissão de Direito do Terceiro Setor, que contou com uma colaboração muito presente da Comissão de Direito do Terceiro Setor do Paraná, especialmente aí com o Fernando Mânica à frente. A gente apresentou essa nota técnica para a Câmara de Segurança Jurídica dos Negócios da AGU, da Advocacia Geral da União, que fez o diálogo, conversou com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o entendimento foi modificado, e o novo Manual de Demonstrações Fiscais, em abril de 2025, então, trouxe a nova regra positivada, dizendo que não cabia incluir as despesas, não é um caso de terceirização, não cabe incluir as despesas das parcerias dentro das despesas dos entes públicos, e a gente considera isso uma conquista, uma vitória, né? Tem um artigo de autoria do Mânica, em coautoria comigo, no Conjur também sobre isso, que vocês podem depois pesquisar mais e acessar. A gente também transformou essa nota técnica num artigo nesse livro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, que convido aí vocês também a procurarem pela editora Tiran. Então, isso para contar que, às vezes, os entes públicos emanam compreensões que não necessariamente têm, enfim, todos os elementos do que é a melhor interpretação do direito de quem está estudando isso todos os dias, há muitos anos, e inclusive participando da elaboração das normas e da regulação, nesse esforço de fazer justamente o que eu falei no início dessa conversa, que é essa separação. O regime de direito público, ele precisa... ele tem uma barreira clara nessa sua aplicação integral dentro do campo das organizações de sociedade civil, que é a sua própria natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos. Ela não vira um órgão público porque ela parceriza com a administração pública. Se soma a regulação da política setorial, se soma a regulação do repasse de recursos públicos, sim, ela precisa prestar contas, e sim, a gente quer que as parcerias sejam, de fato, bem consolidadas e bem construídas, e principalmente que a gente gere os resultados para a população, e tudo isso está previsto desde a Constituição Federal como uma legitimidade de atuação. Agora,
é um tempo para consolidar todo esse novo olhar, essa nova lente, e eu espero que esse debate aqui também ajude a despertar novas conversas sobre esse assunto. Agradeço e fico à disposição aí para uma segunda rodada. Obrigado, professora Laís, fantástica a sua fala inicial para dar início a esse nosso bate-papo, essa conversa. Ficou bastante claro a sua posição, inclusive com relação ao que é o terceiro setor. A nossa responsabilidade é grande aqui hoje, porque tem pessoas como o nosso presidente, que eu já falei, o doutor Rafael, que é membro também da nossa comissão de terceiro setor, está nos vendo, o doutor Vladimir França, que também é membro da comissão, está participando aqui do nosso encontro hoje, o professor Oscar Moreira, que até eu assisti uma fala dele agora na OSC Legal, acho que foi ontem ou antes de ontem, tratando da questão das posições do Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre o terceiro setor. O doutor João Galil, que faz parte também da nossa comissão, muito obrigado, professor João. Regiane Paredes, uma grande contadora na área do terceiro setor aí do Paraná. E o Acir de Geroni, que participa da Comissão do Paraná, né, Mônica? Ele é um dos grandes especialistas no Brasil da questão das entidades religiosas, né, que, no meu entendimento, fazem parte do terceiro setor. Nesse sentido mais amplo, eu não sei se o professor Mônica incluiria essas entidades religiosas nesse conceito. Então, sem mais delongas, eu já passo, então, a palavra para o professor Mônica. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite. Obrigado pela comissão, também para a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná. Por favor. Boa noite a todos. Tarcio, eu que agradeço o convite. É uma satisfação participar desse evento. Cumprimento a queridíssima Laís, parceira aí de estudos, discussões e de busca, né, pelo aprimoramento da legislação, da compreensão, da própria atividade, né, do exercício das atividades do terceiro setor e das parcerias celebradas, enfim, estruturadas aí pelo poder público. Me parece que esse nosso case, né, Laís, em relação aos limites da LRF, em relação ao cômputo de gastos, ele demonstra, né, o impacto social, a efetividade da nossa atuação, né, seja na nossa comissão no Paraná, na comissão de São Paulo, nós, enquanto, enfim, gestores, organizadores e pesquisadores, para que a nossa legislação, a nossa normatização, a regulação, né, disso que faz tempo, e não sou o único que assim denomina, né, o microsistema jurídico do terceiro setor. A gente tem hoje 940 mil entidades, né, está lá na plataforma do Emiros, 940 mil entidades, uma atuação de milhões de pessoas, 4% do PIB movimentado pelo terceiro setor, e a gente ainda tem um pouco de dificuldade, como bem disse a Laís, e eu vou pegar alguns ganchos daquilo que ela compartilhou conosco, para trazer algumas percepções que eu tenho, mas que retratam essa dificuldade. O professor Tarso disse no início da sua fala acerca da percepção de alunos de graduação, né, que chegam no terceiro, quarto ano do curso e sequer sabem o que é terceiro setor, muito menos a regulação desse terceiro setor, todas as dificuldades que há em relação ao próprio conceito do terceiro setor, e me parece que, né, esse tipo de discussão, e agradeço também ao IDASAN, todos os professores do IDASAN aqui presente, a Comissão do Terceiro Setor de São Paulo, a Escola de Gestão e Contas Públicas do TCM de São Paulo, por nos proporcionar esse encontro, né, todas as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo e aquelas que certamente assistirão as nossas considerações aqui mais adiante. Mas, falando especificamente disso, Tarcio, Laís e colegas, eu costumo dizer, pegando o primeiro ponto da Laís, né, eu chamo, em alguns momentos, né, o terceiro setor, digo que seria mais adequado a denominação setor 1,5, porque justamente ele se situa entre o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, tem natureza e origem privada, mas tem finalidade pública. E dessa localização geográfica no 1,5, né, que fica entre o primeiro e o segundo, a gente tem toda a dificuldade de definirmos qual é o regime jurídico aplicável a essas entidades, especialmente aquelas entidades que têm algum tipo de parceria e recebem algum tipo de recursos públicos, o que atrai necessariamente a fiscalização do poder público parceiro e do próprio Tribunal de Contas, que é
o tema específico dessa nossa fala. E voltando um pouco no tempo, seja, né, com a regulamentação antiga dos convênios, seja na própria Lei 97 e 90 de 99 das OCIPs, na Lei 9637 das organizações sociais, o que a gente tem historicamente? Uma legislação ou uma regulamentação praticamente inexistente em relação aos convênios, né? O professor Tarso, doutora Laís, vai lembrar, era uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional que disciplinava os convênios, né? Normativa 1 de 97. E aí, ó, né, 1 de 97, os estados usavam por analogia, enfim, né, uma regulamentação muito precária e que levava em conta, mais do que tudo, ou tratava, mais do que tudo, o terceiro setor como se fossem entidades que mimetizassem a própria administração pública. Né? E nesse ponto tem uma frase sensacional do querido professor, meu amigo Dr. Renilson Rehen, que é médico, né, conhece tudo de medicina, de gestão da saúde, né, vinculado muito tempo ao poder público, vinculado a entidades do terceiro setor, organizações sociais, hoje assessor especial da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Ele diz o seguinte, né, para ser administração pública, ninguém melhor que a administração pública. Né? Se nós esperarmos que o terceiro setor mimetize comportamentos que são deveres da própria administração pública, não há lógica nessa pretensão, nessa expectativa, porque a administração pública é muito boa nisso que ela faz. Portanto, o que justifica a própria existência do terceiro setor é um regime jurídico próprio desse microsistema jurídico do terceiro setor, que tem algumas características do primeiro, algumas características do segundo setor. E voltando à questão das leis anteriores, né, e avançando um pouco mais no tempo, qual foi o grande problema da lei das OCIPs? Né, que é uma lei que não pegou, que gerou muitos problemas em vários e vários estados e municípios e que tende, né, a ser revogada, na minha opinião, e deve ser revogada, é que tanto a lei das OS, a federal pelo menos, mas que não gerou tantos problemas, a gente já vê por quê. Mas especialmente a lei das OCIPs, elas geraram tantos problemas, tanta atuação incisiva do terceiro setor. Eu aqui no estado do Paraná e em outros estados que a gente atua no Brasil sabe muito bem disso, mas pegando o exemplo aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, uma atuação muito incisiva. E qual que é a principal justificativa e explicação que eu dou para esses problemas em relação à prestação de contas e execução de termos de parceria? As leis são sintéticas, a 937 e a 9790. E nessa lacuna trazida pelas leis, ainda que sobre a ideia geral, né, sobre a grande diretriz da eficiência, do controle por resultados, acabou-se não se implantando um controle de resultados efetivo, ou satisfatório, pelo menos na visão do controle, e não se exerceu a formalização e a prestação, efetivamente, do controle burocrático, da prestação de contas financeira. E aí passou um tempo, por quê? Porque a entidade entendia que na lacuna da lei vigia o direito privado, que diz que tudo que não é proibido é permitido, ou seja, a autonomia da vontade. Se não está exigida a prestação de contas, não estão exigidos em lei específica sobre, né, esse assunto, que eu devo prestar contas dessa forma, eu não preciso fazê-lo. E muitas vezes não houve desvios de recursos, efetivamente, mas não houve a devida prestação de contas tal qual depois foi exigido. E essa foi a interpretação que se consolidou, especialmente nos tribunais de contas, que chegaram alguns anos depois, é natural que isso aconteça, na análise dessa prestação de contas, o Tribunal de Contas disse não, a lei das OCIP não prevê isso, mas a legislação que eu uso para fiscalizar o poder público exige. A legislação, a regulamentação dos convênios, que é a mesma, né, era a mesma do convênio público-público, do convênio público-privado, exige. Logo, você deveria ter prestado as contas nos moldes que eu controlo a iniciativa privada. E isso gerou, claro, que um descompasso absoluto e a impossibilidade de muitas e muitas entidades, né, apresentarem, né, porque não tinham apresentado essa prestação de contas mensal, enfim, conforme a exigência dos tribunais de contas, de acordo com um parâmetro que ele utilizava para o modelo anterior, o modelo convenial, inadequado, e para a própria administração pública. Então, esse primeiro ponto que foi ressaltado pela professora Laís me parece muito pertinente e que traz aí o cerne dos desafios que nós temos. E terminando só os meus comentários sobre isso, é óbvio que além
de ter havido esse descompasso e essa dificuldade, houve também espaço para aproveitadores, para intermediários, enfim, para pessoas que buscaram nessa lacuna, sob o manto aí de uma suposta autonomia da vontade ampla e restrita, para que efetivamente acabassem, né, obtendo recursos públicos e não aplicando na finalidade, ou seja, casos efetivos que a gente acompanhou de desvios de ilegalidades. E chega a Lei 13.019, portanto, e pegando ainda, né, o que já foi dito, e ela busca solucionar, como matar essas lacunas. E eu conheço muita gente, né, não estava à época, ela estava na faculdade, né, Tarso, eu e o Tarso somos contemporâneos, a Laís também, certamente, bem nessa época, mas conversei com muita gente que acompanhou, especialmente lá no MARE, na época, o processo de criação e promulgação da Lei 9637. E essa opção por fazer uma lei mais sintética, sem entrar na minúcia de alguns detalhes que deveriam ter sido disciplinados logo após a aprovação da lei por decreto, o que infelizmente acabou não acontecendo, se deu por aquele momento histórico, por entender o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, que, né, o professor Paulo Modesto sempre diz, e a Laís acompanhou muito bem isso na 13.019, né, tem vida própria, né, manda o projeto e depois ele ganha vida própria, dados os interesses legitimamente representados no Poder Legislativo, mas foi uma opção em decorrência da condição daquele momento histórico. Então, não é uma crítica específica, né, o texto da lei, mas é uma análise que me parece, na minha visão, pela minha experiência, que decorre dessa característica dessas leis, cuja lacuna, né, ou cujas lacunas foram supridas pela Lei 13.019, que não é uma lei, obviamente, perfeita, que não resolve todos os problemas do mundo, e seríamos ingênuos em esperar que uma lei resolvesse todos os problemas do mundo, mas que avança bastante, reconhecendo alguns, né, exemplos que a professora Laís, inclusive, mencionou, que vigiam, na opinião, pelo menos de nós que estudamos o terceiro setor e trabalhamos com o terceiro setor, porque além de termos a percepção, né, jurídica, qualquer jurista, qualquer cidadão tem que conhecer aquela realidade na qual ele trabalha, mas que fossem fixados na legislação, na nova legislação, alguns parâmetros que facilitam, servem como standard, como parâmetro do controle e têm que ser observados porque são previstos em lei federal. E eu já escrevi aos tribunais de contas, pelo contrário, porque os tribunais de contas têm um papel fundamental no desenvolvimento e na segurança jurídica do terceiro setor, especialmente nos últimos 10 anos, sem dúvida alguma, fantástico, o Tribunal de Contas da União, falando aqui do Estado teve uma evolução, o que dificulta o próprio exercício do controle da lei orgânica dos tribunais de contas, né, da lei federal 8443, do próprio decreto 4320, ou seja, que muitas vezes são usados, não só eles, como atos normativos anteriores dos tribunais de contas, como estándar para fiscalização de um modelo que mudou. Um modelo que não é só, e esse é um problema central, um repasse de recurso para a própria administração pública, mas é um repasse de recurso para uma entidade sem fins lucrativos que difere também daquele mero fomento que era instrumentalizado pelos convênios na década de 50 até a década de 80. Então, a noção de fomento, professor Tarso, me parece aquele fomento, né, na ideia de Jordana de Poças, original, de transferência de recursos para uma entidade privada desempenha uma atividade de interesse público, ele sofre uma transformação em 1988 e com a interpretação constitucional logo após. Por quê? Porque eu chamo, né, não de mero fomento, mas de fomento à atribuição, porque o poder público, através das parcerias, todas elas, ela atribui ao particular o exercício de uma função que é pública, e que passou a ser pública após a Constituição de 88, quando o Estado assume, enfim, finalmente e felizmente, o dever de garantir saúde a todos, assistência social, educação e assim por diante. Ou seja, isso também demonstra a necessidade dessa mudança. A Lei 13.019 dá passos importantíssimos, o próprio decreto federal, né, alterado recentemente, 8726, né, alterado recentemente, traz ainda mais especificidades e garantias em relação e definição do standard de controle, e resta aos tribunais de contas internalizar
e reconhecer, como tem feito, esses standards, e, na minha opinião, que haja atualização aí pontual nos estados e na própria União em relação ao que acontece, ao que é a lei interna e os atos normativos internos dos tribunais de contas. E apenas mais duas últimas mensagens iniciais, professor Tarso, em relação a esse tema. Em relação ao terceiro setor, é importante destacar, falando em controle do terceiro setor, eu trabalho muito na área da saúde, mais do que tudo, né? Não só com contratos de gestão com organizações sociais, mas majoritariamente os contratos de gestão com organizações sociais, também convênios, e agora mais recentemente PPPs, né? Parcerias público-privadas. A gente participou da estruturação da primeira parceria público-privada municipal já em operação no Brasil, né? Que é o Hospital Papa Francisco, no município de Pinhais. Então, um outro modelo que serve, né? Eu estou mencionando isso porque serve como comparação em relação ao controle que é exercido por um hospital operado por PPP e um hospital operado por uma entidade do terceiro setor. Mas o terceiro setor, mais do que tudo, a gente pode aprofundar isso depois, é superfiscalizado, é hipercontrolado, né? Nenhuma atuação no mundo é tão fiscalizada, tão controlada quanto o terceiro setor que celebra parcerias com a administração pública. Então, o que a gente tem que discutir mais do que tudo não é a falta de controle, eventualmente excesso, em alguns casos, sobreposição, mas mais do que tudo a racionalidade desse controle de acordo com o fim que deve ser alcançado. Ou seja, a gente tem, né, as 3 linhas de defesa, eu costumo, né, dar esse exemplo, 3 linhas de defesa internas de todas as entidades do terceiro setor, que necessariamente devem existir, né, o próprio gestor do risco, né, quem executa, o jurídico e ou compliance interno, mais auditoria interna. Além disso, há o controle realizado pelo poder público parceiro, através do fiscal do contrato, o gestor do contrato, comissão de monitoramento e avaliação da Procuradoria Jurídica e da Controladoria Jurídica, ou seja, temos 3 ou 4 instâncias no parceiro público que executam a fiscalização sobre as entidades, e ainda temos externamente o Tribunal de Contas, né, os tribunais de contas, o Ministério Público e o controle social. Então, existe todo esse emaranhado, essas instâncias de controle, e o nosso desafio justamente é fazer com que elas funcionem de modo sistematizado, de modo lógico, de modo harmônico, para que, efetivamente, enfim, as parcerias alcancem os seus resultados. E, especificamente, quanto ao Tribunal de Contas, a fiscalização, o controle pelo Tribunal de Contas, eu terminaria dizendo e fazendo referência aqui a um artigo do professor Marçal Justin Filho, que saiu no Jota, um artigo dos publicistas, né? Bem sintético e objetivo, que é o TCU e os direitos fundamentais dos particulares, né? E nesse artigo provocativo, o professor Marçal fala que não há distinção necessária entre uma ilegalidade em prol da administração pública e uma ilegalidade em prol do privado, ou seja, os tribunais de contas, né, e tem feito isso cada vez mais, eu vejo no dia a dia isso acontecer, mas é importantíssimo a gente ter isso como, né, na nossa cabeça, que por vezes é contraintuitivo, mas o Tribunal de Contas defende o interesse público primário, né, o interesse público, o verdadeiro interesse público. E muitas vezes defender o interesse público é defender a entidade privada em face da administração pública. O Tribunal de Contas não tem como função constitucional exclusivamente defender a administração pública ou atos supostamente inadequados, irregulares, etc., de uma parceira do poder público com recursos públicos. Mas muitas vezes, por exemplo, a falta de repasse, o desrespeito à legislação, ao contrato, ao termo, por parte do poder público, gera um prejuízo que vai se evidenciar lá na frente com repercussão financeira para a própria coletividade. Isso deve ser também objeto de discussão e atuação dos tribunais de contas. Então, esse seria o panorama geral, professor Tarso, pegando aí tudo aquilo e concordando com o que a professora Laís anteriormente mencionou. Excelente, professor Mânica. Não foi só uma introdução, já entrou bastante algumas questões relativas ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. A nossa Constituição, nos artigos 70 e 71 da Constituição, ele deixa claro, né, que qualquer dinheiro público vai ser fiscalizado pelos tribunais de contas, e se tem dinheiro público sendo encaminhado para as entidades do terceiro setor, o Tribunal de Contas tem essa função. Essa questão do controle externo e controle interno de tudo isso, qualquer debate sobre isso, qualquer discussão sobre isso, sempre é muito enriquecedor.
a gente vê que não é só, às vezes, o problema que as ONGs, que as entidades do terceiro setor têm com o Tribunal de Contas, elas às vezes também têm problemas com o Ministério Público, com, às vezes, controles internos, com regulações internas, né, sobre o terceiro setor, que às vezes vão muito além da lei, às vezes até ferindo o que está na lei. Dito isso, eu queria perguntar para os professores qual que é o entendimento de vocês com relação à questão de se as entidades do terceiro setor elas precisariam prestar contas diretamente para o Tribunal de Contas ou se elas primeiro prestam contas para a administração pública e a administração pública prestaria contas para o Ministério Público. E uma segunda pergunta, eu queria enganchar a nossa grande contadora que está nos vendo, que é a Regiane Paredes, que ela faz a seguinte pergunta, já tendo a ver mais com a questão de regulamentação interna. O sistema pode restringir algo que a própria lei permite? Como resolver o conflito entre flexibilidade normativa do MIROSC e a rigidez operacional do Transferigov? Antes de passar a palavra novamente para a professora Laís, gostaria também de agradecer a um outro membro da nossa comissão de terceiro setor do IDASAM, que é o Dr. Fernando Menegatti. Obrigado. Passo a palavra para a professora Laís. Obrigada. Transferigov. Transferigov era o antigo SICONV, né? O sistema de convênios, contratos de repasse, termos de parceria. Eu lembro que, num determinado momento, o SICONV, à época, instituiu uma nova regra, né? Uma portaria do Ministério do Planejamento, e dizia que as organizações precisavam, enfim, os usuários do sistema precisavam apresentar seus ordenadores de despesas, 2 ordenadores de despesas, né? E uma das coisas que a gente sempre conversava com o Ministério do Planejamento era a necessidade da gente ter tutoriais claros, né? Então, dentro da lógica das organizações, a gente está falando, enfim, de quem assina, um diretor financeiro e uma outra pessoa junto. Então, em tese, o sistema não pode ser contra a lei, mas ele vai normatizar o seu detalhamento daquilo que ele está solicitando enquanto travas para os fluxos funcionarem. Mas ele não pode exigir, por exemplo, uma figura que, eventualmente, é claro que a gente quer que tenha uma segunda pessoa que assine, porque essa segunda pessoa é por ausência temporária, ausência permanente, etc. Mas em nenhum lugar se determina que precise ter 2 pessoas naquele estatuto, naquela organização. Então, tem uma compatibilidade que é justamente do que eu estava mencionando anteriormente, de conhecer realidade. Eu hoje, Tássio, eu discuto menos o conceito em si de terceiro setor, porque, na verdade, se a gente for pensar, não existe nenhum lugar que está alicerçado dentro da nossa legislação que vai trazer a palavra terceiro setor. É um conceito mais sociológico, né? Nasce na economia, vai para as faculdades de administração, e, né, de gestão, e daí, dentro do direito, a gente tem aí uma série de discussões entre o que cabe e o que não cabe. Você pega, por exemplo, os clubes, entidades de benefício mútuo. A lei das OCIPs excluiu as entidades de benefício mútuo. Agora, o Mônica falou que queria revogar a lei das OCIPs. A lei das OCIPs foi ressuscitada agora pela Lei Complementar 224 de 2025, que, ao querer extinguir benefícios fiscais no Brasil, né, para diminuir os benefícios para dentro dos 2% do PIB, para equilibrar a dívida pública, colocou lá uma tributação nova para as entidades privadas sem fins lucrativos e alicerçou a exceção para quem é o CIP e quem é o S. Mas, assim, não faz nenhum sentido alicerçar a exceção das isentas nesse ponto, e aí a instrução normativa da Receita, recente, de segunda-feira agora, fala que não revogou o artigo 15 da 9532 e que se mantém todas as isenções, porque hoje a gente tem desse contingente todo apenas 6 mil que são qualificadas como CIP perante o Ministério da Justiça, né? Então, é todo um emaranhado burocrático que, dentro de um estudo que a gente fez recentemente,
a gente trouxe esse conceito da criminalização burocrática também, porque às vezes pode ser intencional, né, quando você está de fato num governo autoritário, buscando diminuir o espaço cívico, querendo calar a voz das organizações que criticam, que falam em contrário àquilo que está sendo proposto pelos governos, mas, por outro lado, também pode ser sem intenção, mas simplesmente por você fazer conexões que não deveriam ser feitas. Então, acho que o grande ganho do Miroski, para mim, foi justamente a gente ter feito um diagnóstico muito claro, de ter descido num aprofundamento de detalhes. E aí tem gente que fala, poxa, mas por que a lei é tão grande? Ela é uma lei, um decreto e uma portaria tudo junto, porque ela buscou resolver todos aqueles problemas que estavam ali colocados de uma forma mais detalhada, na lógica do princípio da legalidade, da gente conseguir ter uma autorização expressa e mais clara para fazer as coisas, né? Então, eu acho que por isso a gente está falando de entidades privadas sem fins lucrativos em geral, por isso o Miroski não trouxe também uma certificação estatal, respeitando a liberdade de associação constitucional, e com essa ideia de que, ao parcerizar com a administração pública, ela tem uma camada regulatória a mais que ela precisa observar. Então, sim, ela vai operacionalizar o artigo 70 da Constituição, ela vai prestar contas, mas o Miroski diz como. Ela não vai prestar contas só numa interpretação principiológica, ela tem um fluxo, ela tem um regramento para isso, né? Então, acho que isso para mim, enfim, a grande necessidade de mudança do sistema. Mais objetivamente, para a pessoa que perguntou, o sistema tem dificuldades de origem da sua concepção, no caso mas já existe uma concepção de fazer uma esteira de parcerias, onde possa, naqueles fluxos que sejam iguais, eles serem iguais, semelhantes, né? E colocar os módulos diferentes. Então, o módulo Miroski, o módulo contrato de repasse, etc. Então, isso está sendo desenhado pelo Ministério do Planejamento, tem todo o investimento. Alguns módulos já foram melhorados. Você pega o módulo, a inscrição mesmo no próprio sistema já hoje é muito melhor do que era antes. Antes você tinha que ir perante uma unidade cadastradora para dizer que você era você mesmo. Em plena era da tecnologia, hoje você pode fazer isso com as autorizações digitais e fazer tudo isso via sistemas. É um sistema, né? Você não precisa ter uma série de servidores Brasil afora para cadastrar um sistema digital, não fazia nenhum sentido isso, né? Então, acho que o sistema ele está caminhando para melhorar. Acho que é importante, quem tiver críticas ao sistema, escrever, oficiar, tanto o Ministério do Planejamento, né? Hoje, na verdade, o sistema está sob a égide do MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação, mas também o CONFOCO, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que é um conselho criado pelo artigo 15 da Lei 3.019 para ser esse espaço de interlocução sobre a regulação que rege as organizações, as parcerias em geral, para que providências sejam tomadas. É desse ponto de vista que eu busco atuar também nesse lugar institucional da UAB, buscando fazer contribuições positivas. Enxergamos alguma coisa que possa ser melhorado. E aí, descer no nível de detalhes, colocar as fundações técnicas, porque se elas forem razoáveis, elas precisam ser endereçadas pela administração pública, pelos tribunais de contas, por quem quer que esteja dentro da institucionalidade. Então, acho que é importante colocar isso a termo, digamos assim, para fazer essas provocações de forma concreta. De fato, o sistema não pode ser contra a lei nem restringir a lei. Mas eu queria só finalizar também achurando aqui uma ideia que, às vezes, ela fica um pouco difusa, que, assim, o Miroski, ele trouxe a ideia da valorização das entidades privadas sem fins lucrativos, da legitimidade das organizações, sejam elas fundações, associações, organizações religiosas, cooperativas, de fazer parceria com a administração pública, sem distinguir, sem trazer a qualificação prévia, porque a qualificação vai ser nesse processo de habilitação, vai ser, enfim, não vai ser só um documental, mas sim também a partir das suas próprias atividades, mas, por outro lado, trouxe muitas regras também de transparência no repasse dos recursos públicos. Então, tem um olhar para essa efetividade das políticas públicas, sob o ponto de vista também
da lógica da racionalidade dos procedimentos e dos controles, né? Isso está muito colocado. Então, eu não consigo olhar para o Miroski como uma lei flexível. Eu não acho que o Miroski tem flexibilidade. Eu acho que ele tem uma racionalidade de organização dos seus procedimentos que busca justamente entender onde é que a gente vai fazer um olhar mais apurado e onde é que a gente vai se ocupar mais da execução das atividades. Então, a lógica é justamente de trazer um controle prévio para alicerçar o controle de resultados. Então, antes no convênio, não era obrigatório o chamamento público. Hoje, o Miroski traz como obrigatório o chamamento público, traz poucas exceções ali de dispensa de inexigibilidade, traz ali uma série de coisas na negociação do plano de trabalho, justamente para que nesse processo de pactuação a gente gaste bastante tempo de olhar para o orçamento, de olhar para tudo o que é necessário, para que a execução não seja monitorar o financeiro, para que a execução seja monitorar o cumprimento do objeto, para a gente ter um diálogo nessa implementação. Essas mudanças de nomenclaturas, de fiscal do convênio para gestor do contrato, para corresponsabilizar, tem essa lógica de colocar os dois juntos, né? E aí, tá, se essa é a sua provocação de, afinal de contas, para quem deveria prestar contas, eu acho que esse fluxo que está colocado hoje dentro das nossas estruturas, ele, na minha visão, ele está correto, de que a organização tenha os seus controles internos, que tenha, enfim, se for o caso, de grandes montantes, tenha as suas auditorias e suas controladorias, etc., né, ter seus programas de compliance, mas que a prestação de contas seja sempre para o seu financiador. No caso, se a gente está falando do órgão repassador do recurso, né, é para a secretaria, é para o ministério que ela tem que prestar contas. E aí, o órgão público é que é o responsável de prestar contas diretamente para o Tribunal de Contas. É claro que pode ter essas distorções que foram trazidas de quando a administração pública erra, a organização fica também corresponsabilizada por algo que não foi ela que fez, não foi ela que deixou de apresentar um parecer conclusivo sobre a análise da prestação de contas, porque não é ela que tem que fazer o parecer conclusivo da análise de prestação de contas, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisa também, para fechar aqui, o artigo 7º da lei fala sobre capacitação. Para que uma lei vai falar, né, de uma coisa tão óbvia de capacitação? Porque não tem, né? Então, acho que o decreto 8726, que o Mânica mencionou, que é o decreto federal, ele traz essa lógica de uma formação conjunta. Então, acho que a gente deveria ter mais espaços de formação conjunta entre servidores públicos, entre servidores dos tribunais de contas, os dirigentes das organizações, pessoas que trabalham no administrativo financeiro, advogados, advogadas, enfim, contadores, colocar as pessoas mais em processos formativos conjuntos para que a gente possa construir outros elementos, né? Paro por aqui porque acabei avançando no tempo, mas, enfim, que o debate nos anima. Sem dúvida, professor Laís, obrigado. Você que está assistindo a nossa live, escutando a nossa live, eu peço para dar um joinha no Instagram, né, nessa live do Instagram do Idazan, de seguir, se inscrever no Instagram do Idazan, se inscrever no YouTube e no Instagram da Escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e as redes sociais das comissões que estão organizando esse evento, né, e das OABs, né, tanto de São Paulo quanto do Paraná. Eu vou passar a palavra ao professor Mânica para ele fazer as considerações e as respostas que ele quiser dar, e também para aproveitar, se quiser, falar um pouquinho rapidamente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná, e também, se for possível, já também as considerações finais. Muito obrigado, professor Mânica. Obrigado, Tarso. Eu costumo dizer que a 1319 foi a precursora da 1433, né, porque nesse objetivo de comatar as lacunas, de trazer mais segurança jurídica, ela inovou o ponto de descer a alguns detalhes e dar um tratamento nacional para um modelo de ajuste, né, alguns modelos de ajuste que são travados entre grandes entes federativos com grandes organizações
e pequeníssimos entes federativos com pequenas organizações. E essa foi uma crítica, uma dificuldade da assimilação da Lei 13.019, que se repetiu em relação a 14.133, que também busca dar soluções padronizadas para todos os problemas num Estado federativo da magnitude do país. Isso tem os aspectos positivos e os negativos. Na minha opinião, os positivos, já escrevi também num artigo para a OAB, inclusive, os positivos são em maior número do que os negativos, e isso tem a ver, na minha opinião, com a questão da estandarização. No sentido de que, Wittgenstein, a gente que estudou filosofia muito tempo, teoria da comunicação, dizia, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Hoje, talvez a gente pudesse dizer, os limites do meu mundo são os limites do meu software, do meu aplicativo, da minha rede social. A gente tem transformado, especialmente o controle das parcerias, dos contratos em geral, usado ferramentas tecnológicas, na minha opinião, essenciais, salutares, o seu uso é salutar para celebração, controle e divulgação dessas parcerias, mas a gente se torna refém dos próprios programas. Seja o Portal Nacional de Contratações Públicas, seja o Transfere.gov. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, o professor Tarso bem sabe do CIT, do Tribunal de Contas do Estado, o Sistema Integrado de Transferências, que está sendo revisto agora, a gente conversou, Laís participou de um evento aqui com o nosso presidente do tribunal, doutor Ivens Linhares, doutor Fernando Guimarães, na gestão anterior também deu início, mas agora a gente deve ter uma transformação e atualização da Instrução Normativa 28 de 2011, que prevê o CIT, mas o principal problema do CIT é o sistema eletrônico, enfim, o software que é usado para que se preencha e preste contas. Então, me parece que é um desafio da pós-modernidade aí, que a gente tenha a legislação que seja implementada com apoio tecnológico, mas que a tecnologia respeite essa legislação. Então, concordo com aquilo que foi dito, de que não é possível se alterar, se flexibilizar, se mudar a legislação, a normatização, em face de limitações ou avanços tecnológicos sem que haja o devido, enfim, a devida atuação normativa pelos órgãos legitimados. E em relação à questão da prestação de contas, eu volto para a redação específica, alteração pela emenda 19, foi a emenda 19 que inseriu o dever de pessoas jurídicas de direito privado prestar contas, do parágrafo único do artigo 70, que fala que, o parágrafo único, o parágrafo primeiro fala do Tribunal de Contas, do Congresso Nacional, e o parágrafo único fala que prestará contas, pessoa física ou jurídica de direito privado, etc. Prestará contas. Mas essa prestação de contas, concordo que tem que ser para o parceiro público, para aquele que fez o repasse daqueles recursos. Mas, em determinada medida, professor Tarso, e a colega que nos questionou, isso talvez não seja nem o mais importante. O mais importante, na minha opinião, é que esse controle ou essa prestação de contas seja padronizada para que a entidade saiba o que, como e quando ela deve prestar contas. Não é possível que a gente tenha uma prestação de contas, um modelo de análise conforme o Tribunal de Contas pelo Brasil, conforme o promotor de justiça que naquele momento está naquela região, e conforme o ano que se encontra, porque isso acaba sendo alterado tanto de local para local, às vezes no mesmo ente federativo, quanto alterações no tempo. Então, mais do que tudo, eu volto àquilo que eu tinha dito no início, nós precisamos cada vez mais que se respeitem os estándares normativos que a gente já tem, que a gente cada vez mais aprimore esses estándares, aqueles que efetivamente não são previstos por lei, que passem a ser, porque esse é outra questão super importante, professor Tarso, do momento em que vivemos no direito administrativo, o professor Floriano de Azevedo Marques Neto fala muito isso, o direito administrativo durante muito tempo vivia, ou a fonte principal do direito administrativo era a doutrina, era o Celso Antônio Madeira de Mello, era o Hélio Lopes Meireles. Com o tempo, isso passou, migrou para a jurisprudência do judiciário dos próprios tribunais de contas, e mais recentemente passou para a lei, tanto que a própria 14.133 trouxe para a esfera legal, para o nível legal, muito do que era, inclusive, o entendimento dos tribunais de contas. Mas a segurança jurídica que a gente demanda, a diversidade de interpretações e entendimentos sobre os deveres do terceiro setor em relação à prestação de contas, na minha opinião,
só serão efetivamente superadas quanto mais tivermos leis em sentido formal que tratem especificamente desses assuntos e que sejam respeitadas, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Poder Público parceiro, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo controle interno da administração pública. Acho que esse é o principal desafio que nós temos, porque sendo a mesma forma de prestação de contas, voltamos à questão tecnológica, aperta um botão, né, preenche o sistema, enfim, né, precisamos dele, e vai para o Ministério Público, se for o caso, vai para o Tribunal de Contas e vai para o parceiro público, que é quem, em primeiro lugar, tem que fazer análise dessas contas, de acordo com os ditames do próprio contrato, da própria lei de regência. A gente tem casos, acompanha entidades que o Ministério Público passa a exigir que as prestações de contas sejam a ele encaminhadas para que ele acompanhe, enfim, aquela prestação de contas, porque tem procedimentos investigativos e tudo mais, excelente, perfeito, mas quem tem que fazer a análise para depois submeter ao Tribunal de Contas, na minha opinião, independente de tudo isso que eu falei, é a gente seguir esse ciclo da análise por aquele que repassou o recurso, que em última instância é o jurisdicionado, porque o próprio artigo 70 e seguintes da Constituição diz que o jurisdicionado, ainda que tenha essa interpretação ampliativa, é a administração pública direta e indireta, ainda que os privados e pessoas físicas, enfim, tenham também que prestar contas, mas não diretamente como jurisdicionados para o Tribunal de Contas. Essa é a minha opinião. E falando um pouquinho do nosso trabalho, professor Tarso, a gente, né, integrou a comissão, você foi colega durante algumas gestões aqui, desde lá de 2005, 2006, logo depois, né, da formação da comissão lá de São Paulo, depois de Pernambuco. A gente tem feito vários estudos, um evento anual presencial também, em parceria com a Secretaria Municipal aqui de Curitiba de Promoção Humana, o próprio Tribunal de Contas. A gente tem buscado fazer um diálogo interinstitucional com essas instâncias em prol de tudo isso que a gente está, né, comentando e discutindo aqui hoje, que é a integração, que é a construção de consensos, o que foi aquilo que, né, a gente conseguiu com a nota técnica relacionada ao limite de gasto com pessoal. Me parece que cada vez mais, eu disse e repito isso, o papel fundamental dos tribunais de contas nesse processo, mas os tribunais de contas não exclusivamente, também individualmente, lógico, mais do que tudo, mas o Tribunal de Contas enquanto atores que se relacionam com o administrado, com, né, o jurisdicionado, com as entidades, com a academia, com o poder público. Me parece que isso é salutar para que a gente, né, traga esses consensos e produza aquilo que é a fonte máxima do direito hoje, especialmente do direito administrativo, que é a lei. Então, por exemplo, a Instituição Normativa 28, né, que eu disse aqui no Tribunal de Contas sendo revista, contou com o nosso apoio, claro que é o Tribunal de Contas que está elaborando, mas a gente tem discutido com os técnicos, encaminhado algumas dificuldades que é o nosso sentir aqui nosso, no sentido de ouvindo as organizações, para que essa construção seja feita. Então, os advogados aqui do Estado do Paraná que trabalham na área, se interessam pela área, ficam convidados aí a participar da nossa comissão, não temos data ainda, mas esse ano a gente vai ter o nosso grande encontro e seguimos, né, com esse intuito aí de fortalecer esse relacionamento institucional para a construção daquilo que é o direito do terceiro setor. Professor Mânica, muito obrigado. Novamente, agradeço em nome do Idazan a sua participação, a sua aceitação do convite. Eu vou, daqui a pouco, passar a palavra para as considerações finais da professora Laís. Só antes, avisar que o Idazan, além da comissão de terceiro setor, tem várias outras comissões, e para quem é interessado mais na questão de Tribunal de Contas, a gente tem também uma comissão dos tribunais de contas no Idazan. E convido a que vocês, né, quem é da área do direito, participe, quem é advogado, participe das comissões de terceiro setor do seu estado, ou ajude a criar as comissões municipais e estaduais desse tema que é tão importante. Então, já passo a palavra para a professora Laís. Super obrigada, fico bastante honrada aqui de ter participado desse debate, várias ideias fervilhando, com vontade de falar mais coisas, mas com a premência do tempo. Fica o convite para que vocês também venham integrar a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. A gente aceita todos os advogados e advogadas, bacharéis em Direito e também estudantes de Direito. A ideia é amalgamar uma comunidade jurídica em torno
do direito do terceiro setor, que é um mercado especializado, uma área de interesse acadêmico relevante e que tem se tornado fundamental para as nossas atuações, a gente poder ter essas trocas entre nós, né? E aí muitos materiais que estão sendo produzidos agora, mas também que a gente resgata de outros tempos. O próprio professor Tasso tem um livro importante na área, professor Mânica. Eu lembrei aqui para fechar que a professora Paula Storto liderou um estudo sobre a modernização dos convênios encomendado pelo Ministério da Justiça em 2012, que falava muito do papel do Tribunal de Contas da União legislando na ausência da lei própria, né? Então, acho que quando a lei, nessa provocação do Mânica, né, quando a lei traz de uma forma bastante objetiva, ela dá um caminho. Então, acho que a gente já tem aí pavimentado muitos bons caminhos e eu espero que a gente possa cada vez mais melhorar o processo de implementação, porque acho que em termos de elaboração participativa, a gente teve muita contribuição também dos tribunais de contas nesse processo e agora é como que a gente faz melhor uso dessa regulação que está colocada. Então, agradeço demais e vou considerar me inscrever aqui no Idazan também, que eu gostei bastante de saber do Instituto, de saber de vocês e fico à disposição para colaborar em todas as frentes de batalha necessárias. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professora Laís, será uma honra se você participar do nosso Idazan. São vários os elogios e tinham mais perguntas feitas no chat, mas infelizmente pela questão do tempo não vai ser possível a gente tratar disso. A gente vai tentar então que tenham reuniões mensais desse estilo nos próximos meses aqui da Comissão de Terceiro Setor do Idazan. Né, os nossos palestrantes de hoje, todos nós, sejam as instituições ou a gente, fica à disposição também nas nossas redes sociais aí com relação aos temas aqui tratados. Gostaria então de agradecer todos os organizadores desse evento, a Escola de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Paraná e do Idazan e da nossa comissão, de todos os membros que ajudaram nessa organização e do Idazan nesse evento que foi o primeiro e espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado a todos e a todas. Eu esqueci de dizer a data do Law Summit, se me permite aqui só, que já está marcado, as inscrições vão abrir semana que vem, 1, 2 e 3 de junho de 2026. A gente espera vocês na OAB de São Paulo. Pode seguir pelas redes da comissão, vocês vão ter mais informações. Desculpa e obrigada. Ótimo, não, perfeito. Muito obrigado a todos e todas, boa noite e até. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.